torcedor do Grêmio Prudente, Luiz Felipe, treinador da equipe Sub-15 das categorias de base conosco, para falar desse trabalho, dessa classificação para a próxima fase. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Ronaldão? Queria que você falasse dessa classificação, qual é a emoção, o sentimento nesse momento, o seu e da turminha lá do Sub-15, classificados para a próxima fase. Cara, assim, para nós, no início do campeonato, do primeiro turno, a gente estava bem tranquilo. Depois, na virada do turno, a gente teve dois deslizes, na verdade, que foi um empate com o Maria lá, foi um empate, assim, que para nós foi muito, muito positivo, porque a gente saiu 2 gols atrás, estava 2-0 para eles e a gente conseguiu empatar. Mas mesmo assim a gente queria a vitória. E depois disso foi a nossa primeira derrota fora de casa, depois da gente ter abrido um placar de 2-0. E nós viemos aqui pro Prudentão para jogar com o 15 de Jaú, com uma expectativa muito grande, com um desejo muito grande de vitória. Porque se a gente ganhasse, a gente já estaria classificado, matematicamente. Foi muito legal essa classificação, vindo do jeito que veio, todos esses percalços no meio assim da trajetória para a classificação, eu acho que assim foi positivo para engrandecer e valorizar ainda mais a nossa classificação. Os meninos se dedicaram muito na semana, eles sabiam que devia enfrentar como uma final e foi enfrentado como uma final e a gente conseguiu um resultado positivo. E aí terminamos agora a rodada, né, a primeira fase lá em Santa Cruz, uma vitória tranquila de 3-0, encaminhando aí a classificação para a gente agora mudar a chavinha, né? Porque é outra fase, muda assim, o estilo do campeonato, é um campeonato bem mais competitivo, não que esse não tenha sido, mas agora sobe, né, o nível de competitividade. Então a gente está muito feliz pela classificação, pelo jeito que foi também, pelos números que os meninos conquistaram, né? A comissão toda conquistou, então isso deixou a gente muito, muito satisfeito, assim, nessa primeira fase, pelo menos muito satisfeito. Falando em números, eu sei que você preparou esses números para trazer para a gente. O Grêmio classificou muito bem, com ressalvas, inclusive, assim, positivo, né? Pensando no lado positivo, quando você pensa que o time conseguiu ter uma defesa muito sólida, um ataque muito assim, que marcou muitos gols, né, ao longo da competição. Você trouxe esses números para trazer para a gente? Sim, assim, durante a competição, nós tínhamos um artilheiro, que ele até então, até na penúltima rodada ele era o artilheiro da competição com 11 gols em 6 jogos. Graças a Deus nós conseguimos colocar ele no Flamengo, então ele foi lá certo, sem fazer avaliação nem nada, ele está compondo o elenco sub-15 lá do Flamengo. Pelos números dele mesmo. Pelos números dele, ele ajudou muito o time, ele foi mérito dele mesmo, né? Ele conquistou isso. E os números do time em si, nós conseguimos fazer 31 gols, né, em 10 jogos, média de 3,1 gol aí por partida. A gente ficou atrás somente do Palmeiras com 44 e do Corinthians com 33. E nós ficamos empatados ficamos nós e Red Bull Bragantino com 31 gols. A nossa defesa também ficou uma das menos vazadas do campeonato, se não me engano, entre o quarto e quinto ali, se não me engano é isso, ou sétimo, alguma coisa assim, com 7 gols. Nós tomamos em 10 jogos 7 gols. Ficamos na classificação geral do campeonato, porque tem a classificação do grupo, né? Que nós ficamos em primeiro com 24 pontos. E na classificação geral, são 67 clubes, né, que disputam o campeonato, nós terminamos em quarto lugar. Ficamos atrás, se eu não me engano, de Sertãozinho, Palmeiras, não me recordo o outro, mas ficamos em quarto. Esses números positivos para agradecer ainda mais o trabalho que foi feito. E agora, como você disse, a chavinha é virada, pensando nos próximos compromissos, adversários que vem pela frente. Como é que é o trabalho a partir de agora, Felipe? Agora sim, a gente precisa, nós estamos numa fase de reforçar o nosso elenco, né? Nós temos no nosso elenco sub-15, ele é um elenco muito forte, tanto com os atletas que estão na cidade, como aqueles que são alojados, mas nós perdemos algumas peças. O próprio João Paulo, o Japa, que nós chamamos aqui de Japa, né? Ele foi uma perca positiva que nós tivemos, mas pensando em elenco, a gente precisa correr atrás de peças. Chegaram 2 novos jogadores aí para nós e nós ainda continuamos nessa primeira preparação de montagem de elenco, de reforço de elenco, né? Então nós estamos reforçando o elenco, mas assim,
o trabalho semanal, ele continua na mesma pegada. Eu tenho sentido, assim, os meninos muito motivados, né? E eu falo para eles, assim, vocês que querem seguir essa trajetória de jogador de futebol, vocês precisam querer jogar jogo grande. Vocês precisam querer as fases difíceis dos campeonatos. É aí que vocês vão evoluir, é aí que vocês vão crescer como pessoas, é aí que vocês vão mostrar a personalidade, criar a personalidade que vocês têm, que vocês vão ter, né? Então, assim, eu tenho visto os meninos, a comissão técnica também, muito motivada para essa próxima fase. Nós sabemos da dificuldade dela, porém nós estamos nos preparando. Nós não sabemos o que vai acontecer, né? Mas assim, é o que eu falo para eles. Nós precisamos assumir uma postura de um time vencedor. Se nós vamos vencer ou não, é outra coisa, vai depender de todos os fatores que envolvem o futebol, as caixinhas de surpresa do futebol. Mas que a nossa postura, ela precisa ser uma postura de um time vencedor, e isso a gente não pode abrir mão. Então, assim, eu vejo os meninos muito motivados, querendo, né? Então, por exemplo, quando são crianças menores, eles ficam ansiosos para não ser convocados, porque eles têm medo de, nossa, eu vou jogar. Ali já é o contrário. Ficam bravos quando eles não são convocados, quando eles não são relacionados, né? Então, assim, estamos nos preparando, não sabemos o que vai acontecer, mas, assim, estamos com uma expectativa bastante positiva. Bom, Felipe, você falou agora há pouco dessa questão deles serem jovens, crianças ainda. Como é que você lida com isso no dia a dia? Qual é a sua conversa com eles? Olha, Ronaldão, assim, muitos deles, eles estão fora de casa, né? É a primeira experiência deles, ainda mais nessa categoria, nesse ano 2007, porque veio pandemia, então eles não alojaram, né? Então, assim, eles estão tendo uma primeira oportunidade e estão saindo fora de casa. Então, a gente tem menino do Rio de Janeiro, de vários lugares, assim, do estado de São Paulo também. A gente tem que acabar assumindo um papel de pai, como se fosse pai deles, né? Assim, dadas as devidas proporções, mas assim, a gente precisa orientar, a gente precisa corrigir, a gente precisa tratar eles assim da melhor forma possível, mas sempre visando o crescimento humano deles, né? Então, assim, a gente não trata eles, por exemplo, como crianças, a gente trata eles como homens, né? Porque a gente quer que eles no futuro se tornem homens de verdade, né? Então, assim, a gente procura manter um bom relacionamento de zoeira também, porque a gente não pode perder, digamos assim, o espírito deles, né? Assim que a gente conquista eles. Então a gente brinca bastante, a gente zoa bastante, mas quando tem que ser sério, a gente é sério, a gente procura orientar da melhor forma, tanto escola como os outros assuntos que eles mesmos trazem, né? Então, assim, a gente procura manter um relacionamento bem positivo, bastante positivo, e de uma forma assim, a conduzir eles da melhor forma para se tornarem seres humanos melhores, né? Esse é o papel principal nosso, eu acho, assim, né? Bacana. E agora, o trabalho está sendo feito pensando no primeiro adversário. Quem é o seu primeiro adversário? Nosso primeiro adversário é o Comercial, lá de Ribeirão Preto. Nós viajamos para lá, né, esse final de semana já. Estamos estudando o adversário já, né, montando a estratégia de acordo com aquilo que o adversário vem propondo durante esses jogos. Tem poucos vídeos deles, mas o que a gente conseguiu já deu para tirar alguma coisa. Então, assim, a preparação ela está sendo feita de maneira bastante motivadora, assim, sabe? Os meninos estão motivados, nós estamos motivados também. Não sabemos o que vai acontecer lá, mas estamos confiantes, assim, sabe? Estamos nos preparando para conseguir um bom resultado lá. Muito obrigado pela sua participação. Sorte nessa etapa do campeonato. Obrigado. Este é o Luiz Felipe, treinador da equipe Sub-15 do Grêmio Prudente. Boa sorte, menino. Obrigado.